Pois bem, estamos em mais uma pré-aula da IBD, da Escola Bíblica Dominical, do setor 22, da igreja, setor 22 da igreja Jardim Iririú, dirigida pelo pastor Amarildo Feller. Pois bem, então nessa lição, a última lição, de uma vasta, vamos dizer assim, porção, bíblica, e de muita aprendizagem, essas 12, lições que nós passamos, muito boas, diga-se de passagem, muito boa mesmo, nossas lições, Então nós estamos aqui na última lição, e eu já quero pedir desculpas, pelo atraso da nossa pré-aula. Sempre a gente posta na quarta ou mais tardar na quinta. Hoje é sexta-feira, mas estamos aí. A nossa aula, na verdade, é a batalha, o título da lição é a Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Revestivos de toda a armadura de Deus, Até botei um título ali, Pois bem, na nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue, Não é contra carne e sangue, mas, como diz em Efésios 6:12, O apóstolo Paulo, ele instrui os seus seguidores a estarem constantemente, sempre preparados para o combate espiritual que na verdade a gente enfrenta dia a dia, E por isso ele faz uma ilustração, vamos dizer assim, metafórica, deste aparato bélico, vamos dizer assim, que nós vamos citar nessa lição, que são a armadura de Deus, que são compostos de aparatos bélicos, para ser utilizado nessa batalha espiritual de todos os dias da nossa vida aqui nessa terra. Pois bem, o objetivo desse comentário, dessa lição, é contribuir para o preparo, para o nosso preparo do dia a dia, Então nós vamos ver aqui nessa lição muitas coisas boas, vamos aprender bastante. Então isso aqui simplesmente não é um resumo, da lição, é simplesmente uma pré-aula, que de repente pode ajudar nossos professores, a compreender um pouco melhor, vamos dizer assim, a lição, pessoas leigas, não que a gente seja expert, mas nós estamos aí fazendo a nossa parte. Pois bem, nós vemos aqui no capítulo, na primeira lição, o preparo espiritual do crente para a batalha. Nós vamos nos ver, tem a leitura bíblica em classe, como eu sempre falo nas minhas aulas, no meu vídeo pelo menos, nós estamos em 3, 4 professores sempre fazendo as pré-aulas, mas sempre no meu vídeo eu falo, dá um pause no seu, vamos dizer assim, dá um pause no seu vídeo, na sua pré-aula, vídeo da pré-aula, e leia a leitura em classe, tudo certinho, e depois continua de novo, sem problema nenhum. Aqui nós temos o texto áureo, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. A verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então nós vamos ver sobre o uso dessa armadura, Bom, aqui nós vemos aqui a letra um pouco pequena, muitas vezes os irmãos não conseguem ler, a gente vai lendo, A introdução aqui nos diz assim, a parte vermelha: nesta carta, após o apóstolo nos ensinar sobre o novo nascimento e as bênçãos que agora temos através de Jesus, as lutas que temos que enfrentar para permanecermos na fé, os conflitos na igreja e os problemas no mundo, tanto físico quanto espiritual. Agora Paulo nos aconselha a orar, porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos do mal e nos olhos, que nossos olhos não veem, Então nós devemos estar conscientes que se nossa batalha é espiritual, a nossa luta é contra seres espirituais. Por isso nossas armas devem ser espirituais. Irmão? Então o primeiro tópico aqui, onde que se fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, nós vemos aqui, o primeiro ponto, o fortalecidos no poder do Senhor. Essa expressão indica que não temos poder em nós mesmos,
né? Esse poder de força para vencermos as batalhas espirituais vem de Deus, pelo Espírito Santo que em nós habita. Né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Efésios 6:10. Então, a comunhão com a Trindade Divina renova nossa mente e purifica o nosso interior para uma vida de santidade no poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, ele é concedido a nós por meio da comunhão que temos com Deus em Cristo. Né? Deus sempre estará onde estiver os que lhe são fiéis. Onde, quando nós somos fiéis, Ele estará conosco. Então, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Vemos? Então, aqui, continuando, no primeiro ponto, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não participamos a verdade, né? Então, não praticamos a verdade. Então, aqui em 1 João 1:6. Somente conhecer as Sagradas Escrituras e estar na igreja todos os cultos não nos capacita com o poder de Deus para vencermos as lutas, né, as batalhas espirituais. Precisamos de plena e verdadeira comunhão com Deus. Irmãos, todo dia não nos diz que somos crente verdadeiro. Todos os dias não diz, todos os dias indo para os cultos, oração, né? Não quer dizer que nós somos os crentes verdadeiros. Deus conhece o coração de cada um, né? De cada um. Então nós temos que estar em comunhão com Deus verdadeiramente, como diz ali, né, a mensagem. Procuramos estar com Deus verdadeiramente, né? O segundo ponto desse primeiro tópico nos diz assim: vigilantes em toda oração e súplica. Paulo aqui enfatiza a necessidade da prática da oração para vencer as batalhas espirituais. Veja bem, a oração ela é a arma fundamental, tá, do crente para vencer todas as hostes espirituais do mal que habitam nas regiões celestiais. Né? Jesus nos ensinou que para vencer Satanás e suas hostes é preciso estar em oração. Quanto mais oração, mais poder. Antigamente nós dizíamos assim, né? Muita oração, muito poder, né? Pouca oração, pouco poder. Aí não tinha um dizer assim que os homens de Deus, né? Os pregadores, dirigentes de congregação, muitas vezes falavam, né? A oração é a alavanca que mexe com o coração de Deus, né? A oração é a alavanca que mexe com o coração de Deus. Não tem aquela alavanca de uma máquina que você vai, puxa para cá, ela vai para cima, leva para lá, vai para baixo, ela movimenta a ferramenta. É a mesma coisa, a alavanca é como se movimentasse Deus. Tu ora, Deus age. Não oremos, Deus, infelizmente, não faz. Por quê? Porque Ele quer ver o esforço de cada um de nós, né? Nós temos que estar na presença dEle, fazendo a sua vontade, aquilo que Ele quer que façamos, né? Amém, irmãos? Então, a oração é a arma fundamental do crente, né? Para vencer todas as hostes espirituais do mal que habitam nas regiões celestiais. Bem? Pois bem, irmão, aqui nós temos então, aqui ó, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Todo o tempo. Todo o tempo. Quando fala todo o tempo, que é todo o tempo. Ah, irmão, mas eu não vou estar de joelho 24 horas por dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que almoçar, eu tenho que descansar, isso tudo, claro, com certeza. Mas nós podemos estar na nossa mente, irmão, em contato com Deus, vigiando, orando, em espírito. Eu posso orar deitado, eu posso orar sentado, eu posso orar trabalhando muitas vezes, né, concentrando com Deus, glorificando seu nome. Posso estar andando na estrada, orando. Posso estar andando no ônibus orando, de bicicleta, que seja, orando, buscando a Deus, em todo o tempo. Quando eu falo em todo o tempo, sempre orando ao Senhor, não que seja as 24 horas. Né? É lógico, não literalmente isso, mas quando se fala orando em todo o tempo, quer dizer que é para sempre nós estarmos em contato com Deus em oração. Amém? Assim nós não vamos ser atacados. E se formos atacados, nós venceremos o inimigo, nosso inimigo, com certeza, com as armas celestiais que Deus nos preparou. Amém? Esta expressão do apóstolo significa que a oração deveria ser feita com clamor em todo o tempo, significa com vigilância, né? O nosso clamor a Deus com vigilância significa que estamos no Espírito e deve ser feito em qualquer circunstância, né? Em todo o tempo. Assim seremos preservados das astutas ciladas do diabo. Estejam sempre atentos
e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Né? Olha bem, Lucas 21:36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar, né? Escapar de tudo o que está para acontecer, irmãos. Estar de pé diante do Filho do Homem. Amém? Então, a síntese do tópico, né? A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Pois bem, o segundo tópico é conhecendo o campo da batalha espiritual. Isso aqui é interessante. Primeiro ponto, astuta cilada do diabo. Veja bem, sede sobre vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, não ao redor, ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Quando se fala aqui, irmão, olha só, vamos continuar lendo. As astutas ciladas do diabo são as armadilhas articuladas pelo diabo, que acusa ou levanta calúnia sobre a igreja de Jesus. O diabo é o rei do reino das trevas, que arma laços a fim de destruir a igreja de Cristo. Bom, voltando um pouquinho atrás, quando fala que o diabo anda ao redor, é porque nós temos um anjo que campa ao nosso redor, né? Em Salmos, nos diz, Davi disse, né? Que o anjo acampa ao redor do que os teme e os livra. Mas temos que estar em oração, temos que estar em meditação da sua palavra, em consagração da nossa vida, orando em todo o tempo. Assim o anjo estará no nosso lado, nos cuidando. E ao derredor, além do anjo, está o diabo. E o anjo está com certeza, né? Com certeza ele está, né, em volta, nos guardando. Amém, irmãos? Nos guardando. E o diabo, ele está além do anjo. E ali o anjo está nos cuidando, e ali o anjo luta com os anjos caídos, né? Vamos dizer assim, né? Os anjos de Satanás. Então, por isso que nós somos cuidados, nós somos guardados pelo anjo do Senhor, pelo Senhor, né? Com certeza. Então aqui, irmão, porque, olha só, continuando, porque o segundo ponto fala aqui o conflito contra o reino das trevas. Veja bem, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Então a nossa luta nessa batalha espiritual é contra seres espirituais do mal, alojados no reino das trevas, nas regiões celestes, e não contra o ser humano. Quando se fala nas regiões celestes, já está falando aqui para cima, tá? Vamos dizer assim, do céu para a terra, vamos dizer assim, né? Então, nas regiões celestes, tá? Quando se fala isso, ele está aqui, ó, o espírito maligno, irmão, eles estão lutando muitas vezes nos ares, irmão, para nos defender, né? Então, ele está nos ajudando, nos auxiliando em tudo. Então, nós temos uma nuvem, né, diabólica, né, que muitas vezes quer destruir os crentes, mas Deus está sempre nos guardando, se nós estivermos na presença dele, né? Ficamos firmes. Então, continuando neste ponto, Jesus, ele venceu o diabo no deserto e publicamente na cruz, quando perdoou a todos os pecadores. Isso foi o brado de vitória de Cristo e nossa vitória, né? Compreendemos nessa metáfora, irmão, que o campo de batalha do crente é espiritual, por isso suas armas devem ser espirituais. A luta do cristão contra o reino das trevas é tanto pessoal quanto coletiva, tá, irmãos? Vamos entender, é espiritual, é tanto pessoal quanto coletiva. Eu, João, pessoal, né? Eu tenho que estar na presença de Deus, eu tenho que estar guardado pelo anjo do Senhor e estar em oração todo o tempo. E coletiva, a igreja do Senhor, né? Quando a igreja, né, do Senhor está guardada no sangue de Jesus em união, né? Vamos dizer assim, né? Amém, irmão? Então nós vemos aqui, irmão, terceiro ponto, as agências da potestade do ar. Temos principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. A vitória da igreja está na cruz, irmão. Paulo identifica e caracteriza os seres da força do mal por 3 aspectos. Eles são poderosos, exercem autoridade e liderança sobre os anjos caídos, né, anjos satânicos, sobre o domínio de Satanás. Eles são malignos,
São demônios que formam as hostes espirituais da maldade com o poder de destruição. Terceiro, eles são astutos, são cheios de estratégias para destruírem a igreja do Senhor. Essa é uma verdade. Ficamos atentos. Então, a síntese desse tópico que lemos, a qual comentamos, o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. O terceiro e último ponto é as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus é o primeiro ponto. A armadura traduz no termo grego panóplia. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6 e 13. Significa a armadura completa de um soldado militar, romano, né? Paulo orienta os crentes a não usarem suas próprias armas. O apóstolo orienta os cristãos a usarem as armas de Deus. As Escrituras ensinam que a armadura de Deus é espiritual e é com ela que venceremos as batalhas espirituais. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Efésios 6 e 11. Então, vendo aqui, irmão, no segundo ponto do terceiro tópico, as armas indispensáveis de defesa. Qual seria? Olha só. Cingir os lombos com a verdade. A verdade da doutrina de Cristo prepara o soldado cristão com a fidelidade. Vestir a couraça da justiça. A justiça de Cristo prepara o soldado cristão para o campo de batalha espiritual. Calçar os pés com o evangelho da paz. Evangelizar fortalece o soldado cristão e o prepara para a batalha espiritual também. Proteger com o escudo da fé. A fé inabalável em Deus afirma a nossa vida espiritual, firma a nossa vida espiritual diante dos dardos atirados pelo diabo, pelo maligno. E a última é guardar a cabeça com o capacete da salvação. Nossa mente foi mudada com o evangelho da salvação em Cristo, devemos guardá-la convictos da vida eterna. Cuidamos, irmão, principalmente da nossa cabeça. Usamos o capacete da salvação para que não venha atingir nada na nossa mente, né? Não venha atingir a seta inflamável do maligno, né? Para que venhamos fazer coisa errada, venhamos desvanecer, sair da presença de Deus, que possamos estar sempre firmes, irmãos. O terceiro ponto, irmão, desse terceiro tópico, a imprescindível arma ofensiva. A espada do Espírito é a palavra de Deus, com ela podemos tanto atacar em uma batalha espiritual, quanto nos defender, né? Então ela é inspiradora e penetrante, irmãos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4 e 12. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui, usamos a espada do Espírito para resistir ao diabo e destruir as suas fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10 e 4. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe sua vida, né? Deus abençoe sua casa e sua família. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E nós ficamos com essa pré-aula aqui, é apenas um resumo, né? Um resumo da nossa próxima lição, de lição número 13. Por sinal, vai ser muito boa. Aproveitem na sua igreja, quem poder ir para a sua igreja, né? E desfrutar dessas bênçãos e aprender um pouco mais do que você já aprendeu aqui nessa pré-aula. Amém, irmãos? E uma boa aula para o professor, se tiver algum professor que vai lecionar nesse que está nos ouvindo, uma boa aula, né? E também, se vocês puderem, né? Compartilhar esse vídeo, né? E dar um like, né? Se inscrever, né? Agradecemos a vocês, que vocês possam, né? Vamos compartilhar aquilo que é bom, né? Aquilo que faz parte da palavra de Deus, né? Vamos evangelizar o mundo, né? Quanto mais nós espalharmos essa palavra, com certeza o mundo será um mundo melhor, né? Então eu quero que Deus abençoe a todos, né? Um abraço aqui, da parte também do meu pastor, Amarildo Feller, né? E da minha parte também, eu, o presbítero João Moretti. Agradeço a todos, um abraço e que Deus abençoe a todos.